Olá, segundo o último censo do IBGE, mais de 1.400.000 brasileiros têm algum problema de visão. Para falar sobre esses problemas, o Alerj Debate de hoje recebe o deputado João Pedro, do Democratas, e o oftalmologista Mário Mota, que é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. No dia 8 de outubro se comemora o Dia Mundial da Visão. Quais são as metas a partir da comemoração dessa data estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde? Esse ano a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como meta alertar a população, conscientizar as pessoas sobre as causas evitáveis de cegueira. Então existe uma série de cegueiras que, se as doenças forem detectadas e tratadas a tempo, essas cegueiras são evitáveis. Então, esse é o principal objetivo. Então, como é que está o Brasil hoje em relação a outros países do mundo, em relação a essa questão da cegueira? A gente está avançado, a gente tem modernas técnicas, a gente tem acesso a essas técnicas, a população está alertada para esses sintomas, enfim, a gente tem uma ação preventiva por parte dos governos. Como é que você analisa hoje a situação do Brasil nessa questão? Bom, como todo o Brasil, varia de região para região, mas o Brasil como um todo, eu te diria o seguinte: a oftalmologia brasileira é uma oftalmologia avançada. O que precisa é que a população, primeiro, seja informada, porque a pessoa por si só, às vezes, não vai procurar. A pessoa, quando não tem sintoma nenhum, acha que todas as doenças têm que causar problemas graves. E as doenças, em geral, no início, causam poucos sintomas, então elas têm que ser detectadas em fase precoce. Então, a primeira coisa é que a população tem que ser informada. A segunda é que os serviços públicos, nem todos têm a aparelhagem. Hoje em dia, a oftalmologia é uma especialidade em que você depende muito de aparelhagem. Nem sempre a aparelhagem tem a manutenção adequada, não é nem a falta de aparelho. Às vezes você tem um aparelho, mas ele tem que ter uma manutenção periódica e nem sempre tem a manutenção periódica. Mas, apesar disso tudo, eu diria que se consegue vamos dizer, uma atenção razoável, não é uma atenção boa nem ideal, mas uma atenção razoável em relação à saúde ocular. Mário, e o Rio de Janeiro, como é que se encontra hoje as políticas públicas para essa área, para a prevenção das doenças oftalmológicas? Quais são, eu acho que a gente podia conversar então quais seriam as principais. Claro. A gente pode dividir isso por faixa etária. Nas crianças recém-nascidas ou nos recém-nascidos, a prevenção é feita pelo pediatra. Existe um teste que um teste obrigatório por lei, inclusive, é o teste do reflexo vermelho, em que você detecta, principalmente, é feito com uma lanterninha simples. O pediatra pega uma lanterninha, bota a criança no escuro, e no escuro a criança vai olhar para a lanterna, você não precisa pedir ao bebezinho, olhe para a lanterna. Quando está na maternidade ainda, isso. Ou na maternidade ou nos primeiros dias de consultório ou de ambulatório. E com esse teste do reflexo vermelho você detecta a catarata congênita, que é uma causa importante de baixa de visão na infância. Detecta uma doença grave, que é o retinoblastoma, que é um tumor maligno que tem tratamento. Você salva a vida da criança. Certo. Então essas são as duas principais no recém-nascido. Certo. Na criança um pouco maior, é importante o exame pré-escolar, pré-alfabetização. A principal causa não é exatamente cegueira, mas de baixa visual importante. Em crianças é uma doença chamada ambliopia. O que é ambliopia? É um olho que aparentemente é normal, mas ele enxerga menos do que o outro, ou porque tem um grau mais alto, ou porque a criança tem o olho um pouquinho desviado. E essas alterações têm tratamento. Então, isso é importante que seja feito antes da alfabetização. E é fácil de se detectar isso, porque a criança, fácil. De repente, não tem como expressar o que ela está sentindo. A criança não tem queixa, por isso que eu digo que isso tem que ser pesquisado. Quando você enxerga bem de um olho e mal do outro, mas está com os dois abertos, mesmo adulto às vezes não sabe. Tem que ter um acompanhamento. Então isso tem que ser buscado ativamente. Uhum. Idealmente, esse teste de avaliação deve ser feito até os 3, 4 anos de idade. E aí já mais causas de cegueira importantes, por exemplo, os diabéticos. Eles têm que fazer exame de fundo de olho anual, porque a retinopatia diabética é uma causa importante de cegueira. E já numa faixa de idade maior, depois dos 50, 60 anos, as 3 doenças que mais causam baixa de visão são
o glaucoma, que é completamente assintomático na fase inicial, a catarata, que é uma cegueira, uma baixa de visão reversível, geralmente após os 60 anos, e com mais idade, a degeneração macular da idade. Então, a população precisa saber que essas doenças existem e que elas precisam ser detectadas em fase precoce para que o tratamento seja adequado. Porque todas elas são tratáveis e todas essas doenças são tratáveis. A catarata, por exemplo, é curável. Você cura cirurgicamente uma catarata. Ou uma ambliopia, você cura também a ambliopia com tratamento na infância. Já o glaucoma e a degeneração de mácula tem tratamento. Não são curáveis, mas tem tratamento. E em que casos é necessário fazer cirurgia? Dessas doenças que eu falei, a cirurgia é na catarata. E no problema da diabetes, não é exatamente uma cirurgia, mas é um tratamento com laser. Os americanos chamam de laser surgery, mas não é o que nós chamamos de cirurgia. Não tem que fazer incisão, não tem que dar ponto. É um tratamento à base de laser. Doutor Mário, está muito em voga a operação de catarata. Eu acho que a expectativa de vida... Não é que esteja em voga, é que como a expectativa de vida está aumentando, a prevalência, que a gente chama, que é o número absoluto de casos de catarata, tem aumentado. Certo. É porque, enfim, eu tenho escutado muito mais pessoas, vou fazer a operação de catarata, enfim, também os resultados melhoraram da operação de catarata. Tem melhorado cada vez mais. Como é que está o Rio de Janeiro, como está o Brasil na tecnologia da operação de catarata? Em que casos ele é recomendável? A catarata é recomendável sempre que ela esteja causando baixa de visão que atrapalha a vida daquela pessoa. Então, o que às vezes é indicação para uma pessoa não é para outra, porque os estilos de vida variam. Mas, mesmo na rede pública, nós temos hoje em dia acesso à cirurgia de catarata com a melhor técnica possível. Aí é o que eu falei, o que às vezes falta, você tem aparelho, o que falta às vezes na rede pública é a manutenção. Se esses aparelhos são aparelhos sofisticados e que requerem manutenção. E o aprendizado também, que é feito, o treinamento que a gente dá aos residentes, o pessoal fala assim, a cirurgia de catarata é uma cirurgia simples. Ela parece simples, mas para você aprender bem uma cirurgia de catarata, demora 2, 3 anos. Então, um procedimento que você demora 2, 3 anos para aprender não deve ser simples. Ele fica simples para o paciente, porque a aparelhagem é boa e as pessoas estão bem treinadas para realizarem a cirurgia. E a recuperação também é. A recuperação hoje em dia é cada vez mais rápida. Bom, gente, e é a recuperação quase completa. A gente precisa fazer um pequeno intervalo, a gente volta falando desses problemas e também sobre a questão dos transplantes no próximo bloco. Esse é um tema importante. É só um minutinho, não saia daí.